Estamos no segundo domingo do mês de janeiro e o tema definido para este mês, como já é do conhecimento da maioria da igreja, tem como título Atitudes Inspiradas pela Fé. Quando analisamos a palavra atitude a partir dos nossos dicionários, nós encontramos algumas definições que revelam o lado prático da nossa vida e da nossa convivência social, pois estamos falando da nossa postura, da nossa disposição e conduta frente às situações do cotidiano, bem como em relação às decisões que precisamos tomar. Atitude tem a ver com um modo proativo de vida, onde diante das situações que enfrentamos ou das necessidades das pessoas que estão ao nosso lado, não ficamos a esperar a instalação da crise ou de um pedido de ajuda. Tomamos a iniciativa e nos colocamos à disposição para servir e servir com alegria, buscando sempre a melhor solução. É assim que nós chegamos à atitude que desejamos estudar com a igreja nesta manhã. Falamos mais especificamente da atitude da prudência, como uma virtude a ser cultivada. Em uma visão filosófica, a prudência forma, junto com a coragem, a temperança e a justiça, uma família de 4 grandes atitudes cardeais que foram destacadas profundamente entre a Antiguidade e a Idade Média. Mas, afinal de contas, pensando na atitude da prudência, o que significa prudência e de uma forma mais específica ainda à luz da Bíblia, e ainda mais, a ideia de que a prudência tem a ver com a nossa fé, algo que nos conduz e nos orienta nas nossas decisões. A palavra prudência tem a sua raiz em uma espécie, vamos assim dizer, de sabedoria prática, a sabedoria de como agir, para como agir e como agir além daquilo que muitas vezes está diante de nós e que nós prevemos que pode acontecer. É uma atitude que pode ser considerada como a gestora ou governadora das demais atitudes ou decisões da vida. É a prudência que escolhe sabiamente os meios para atingir os fins. Portanto, trata-se de uma atitude intelectual, que tem a ver com aquilo que é verdadeiro com o conhecimento adequado e devido equilíbrio da razão. A prudência é quem faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, tudo com muita cautela e precaução. Moderação, calma nas decisões, ponderação, sensatez ao tratar de um assunto delicado ou difícil, fazem parte do trabalho da prudência. A prudência não antecipa o problema, mas sim a possível solução. Podemos assim afirmar que a prudência é o oposto da precipitação. Enquanto a precipitação atropela a solução, a prudência busca ponderadamente a melhor solução. Exatamente pensando em todas essas coisas e no cultivo dessa importante atitude que deve ser sempre inspiração para o desenvolvimento da nossa fé, é que chegamos ao texto desta manhã.
O texto lido é narrado apenas pelo evangelista Mateus. O autor bíblico percebe que a utilização da história contada por Jesus, com toda certeza, ajudaria a comunidade que vivia os seus dilemas na segunda metade do primeiro século. Eram tempos de questionamentos, inclusive sobre a volta de Jesus, que para muitos já estava demorando a acontecer. A história é contada e faz parte dos últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. O Mestre já está em Jerusalém. Essa história começa no capítulo 21. Seus dias são poucos e sua preocupação com o futuro dos discípulos é imensa. Sabe que após a sua partida, os discípulos, com certeza, enfrentariam imensas dificuldades. Muitas são suas exortações sobre vigilância e sobre prudência. Nesse texto, e é nesse contexto, que decide utilizar um dos métodos principais, um dos seus principais métodos pedagógicos, a parábola. Através da parábola, exemplifica o seu ensino e facilita o aprendizado. Surge então a parábola das 10 virgens e o precioso ensino do Mestre sobre a arte da prudência. Mas vamos voltar ao texto. Estamos diante de uma possível festa de casamento. Nesta festa, segundo o relato do versículo 2, temos 10 personagens, 10 noivas, sendo 5 nécias, 5 prudentes. Segundo o costume da Palestina, o noivo dirige-se à casa da noiva a fim de firmar contrato nupcial com o sogro. Quando o esposo volta à casa com a esposa, começa a festa do casamento que dura uma semana. O costume é que as noivas saíam ao encontro dos noivos quando estes se aproximavam da casa. O encontro é ansiosamente esperado, porém, podendo ser demorado. Não há previsão de tempo, do horário quanto da chegada do noivo. O que há, sim, é a necessidade da vigilância desenvolvida a partir de uma prática da prudência. O noivo irá chegar, o casamento irá acontecer, porém o momento exato não é previsto. Talvez tenhamos adquirido um pouco desse costume, principalmente em relação ao horário. O inverso aqui é mais interessante. Enquanto na época era o noivo que chegava e podia atrasar, em nossos dias é a noiva que ansiosamente é aguardada e sempre há alguns ou longos minutos de atraso. Creio que todos já passaram por essa experiência, inclusive os que casaram. Mas voltemos à parábola. O texto destaca 2 grandes grupos de noivas. O primeiro grupo é chamado de nécias ou insensatas. A palavra nécio, na origem bíblica, traz o sentido de distraído, despreocupado. Porém, há uma outra tradução interessante que podemos dar a essa palavra. Quando da caminhada de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, em um momento da conversa, o Mestre chama a atenção de seus discípulos com uma dura palavra ao afirmar o seguinte, em Lucas 24, 25. Diz Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui a palavra nécios tem um sentido que não gostamos muito na nossa língua portuguesa. Aqui a palavra nécios tem o sentido de lerdo, devagar mesmo, para compreender os ensinos das Escrituras. Essa era a situação das noivas insensatas ou nécias. Foram lerdas,
não sendo proativas na organização de todos os detalhes do casamento. Talvez pensando à moda dos nossos dias, estivessem preocupadas com os arranjos, enfeites, lista de convidados, cardápios ou coisas parecidas, e se esqueceram do indispensável, o azeite que alimenta a luz das lâmpadas. As insensatas têm absoluta certeza de que o noivo não iria chegar à meia-noite, mas as prudentes percebem que ele poderia chegar a qualquer hora. O esposo demora, conforme o versículo 5, mas finalmente chega o momento tão esperado. E são apanhadas de surpresa e não conseguem obter azeite em tempo para o início do casamento. A porta é trancada e a entrada negada. O segundo grupo de noivas, se o primeiro são as nécias, o segundo grupo de noivas é chamado de noivas prudentes. Como afirmamos acima, aqui temos um grupo de mulheres que estavam decididas a não errar, decididas a evitar os perigos, os imprevistos, e passaram a agir com cautela, moderação e precaução. Pensaram antecipadamente na possibilidade do surgimento de algum problema e decidiram prudentemente ter azeite em estoque. Podemos afirmar ainda que temos um grupo de noivas que prezava pela cuidadosa organização. Sabiam que atitudes imprudentes desorganizariam qualquer planejamento e não estavam dispostas a passar por tão vexatória situação, prejudicando toda e a tão desejada e sonhada festa. Aguardavam com ansiedade, porém ao mesmo tempo com tranquilidade, sabendo que todos os detalhes da festa estavam devidamente organizados. É aguardar e festejar. Atitudes que inspiram a nossa fé. Em um início de ano, nada melhor do que nos basearmos em atitudes saudáveis que inspiram a nossa fé, como, por exemplo, a atitude da prudência. A parábola nos traz a grande lição quanto ao sermos um pouco mais organizados e agirmos prudentemente para com as coisas que precisamos realizar e administrar. O texto nos conduz à seguinte pergunta: onde está a nossa maior preocupação? Na festa ou no azeite? Ou em ambos? Não há como festejar com segurança sem antes se preparar adequadamente. A parábola nos ensina que o reino dos céus é para as pessoas prudentes, pessoas que agem com cautela, moderação e precaução. O reino de Deus não é para os nécios, pessoas distraídas, lerdas e despreocupadas com as coisas de Deus. Ser vigilante é estar em contato diário com Deus, é ter reserva de azeite para evitar uma crise à meia-noite, é ter certeza de que a chegada do noivo poderá ser a qualquer hora e não ficará de fora. É desejar a festa, mas não se esquecer dos preparativos. As nécias estavam confiantes demais, imaginando os detalhes da festa e acabaram se esquecendo do azeite. Mataram o tempo e as lâmpadas se apagaram, instalando-se uma grande crise. Irmãos e irmãs, Deus nos convida a uma vida de prudência. Pensemos juntos em algumas questões. Quantas crises poderiam ser evitadas se a prudência divina estivesse presente em nossas mentes e corações, auxiliando-nos em toda e qualquer decisão? Quantas crises de relacionamento seriam evitadas se a prudência fosse a atitude a ser praticada? Quantas palavras que não edificam deixariam de ser verbalizadas se a prudência reinasse em nossos lábios? Quantos governos levam seus países à guerra porque precipitadamente desejam agir através do amor ao poder, ao invés do poder do amor?
Quantas catástrofes ditas naturais ocorrem por falta da prudência humana e da falta de respeito com o Deus que perfeitamente tudo criou. E quanto a nós, Igreja de Jesus Cristo, quantos ministérios seriam mais bem desenvolvidos se fossem menos precipitados, querendo as coisas ao nosso tempo, do nosso jeito e de acordo com o nosso exclusivo pensamento e planejamento. Quantos problemas deixariam de existir em nossa vida, no nosso dia a dia, se pudéssemos parar prudentemente por um tempo, por um instante, para, ao invés de fazermos longas e infrutíssimas reuniões, que muitas vezes mais machucam do que edificam, tirássemos um tempo para a oração, joelho em terra e uma busca do prudente ensino e opinião divina. Como geralmente se pensa mais nos fins que se deseja atingir e pouco se leva em conta os meios para alcançá-los, muitos ficam pelo caminho devido às suas atitudes imprudentes. Nosso mundo precisa de homens e mulheres, pais e filhos, casais e governantes, que busquem na prudência uma atitude a ser praticada sob a orientação do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa de líderes prudentes, nunca precipitados em suas decisões. Precisa de cristãos prudentes no convívio social, no comportamento diário do trabalho, nas relações sociais e na família. A prudência pode incomodar os precipitados, porque faz parte da família da paciência, porém seus resultados trazem saúde para o corpo e para a mente. É preciso que o mundo veja que há diferença entre o agir do cristão e o agir do mundo, entre as decisões do cristão e as decisões do mundo, entre a forma de planejar do cristão e o planejamento do mundo. Irmãos e irmãs, muitas pessoas caem em desgraça por lhes faltar atitudes de prudência em seu modo de vida. Muitos problemas poderiam ser evitados, seja no individual ou no coletivo, se a atitude da prudência fosse espiritualmente cultivada. Vivemos em um mundo dominado pela precipitação e, infelizmente, muitas vezes somos por ela contaminados. Agimos pelo impulso e usamos como álibi nossa personalidade. Isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. O que agrada ao Senhor é a ponderação, a cautela nas decisões, a busca de soluções que trazem paz ao coração e edificam a vida dos servos e servas do Senhor. Prudência deve ser uma atitude cultivada através da fé que temos no Filho de Deus. É o aprender com o próprio Mestre, que nos momentos difíceis, em situações de confronto e de ameaças, sempre agiu prudentemente, tomando as melhores decisões. E ao tomar as melhores decisões, evitou o mal. Muitas vezes agiu sem falar, apenas pelo olhar, pelo fazer, pelo tocar, pelo abraçar. Enfim, sua vida foi uma vida de pura prudência. Seu agir foi sempre prudente. E sua prudência demonstrava amor a todas as pessoas que dele se aproximavam. Através da prudência, esse Cristo de Deus curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos, alimentou multidões e se ofereceu em sacrifício no lugar de toda a humanidade. Esse Deus prudente se encarnou para salvar a humanidade de todas as suas precipitações e do agir contrário à sua vontade. Portanto, que neste início de ano, e que durante todo este ano de 2025, possamos não apenas escutar, mas principalmente praticar a orientação do apóstolo Paulo, quando ao escrever aos Efésios, afirmou:
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que Deus, assim, através do seu Espírito, nos oriente e nos abençoe, para que possamos agir e decidir, sempre prudentemente, sob a orientação da palavra de Deus. Que assim seja. Amém.